Lucas 19. Zaqueu. Zaqueu foi um personagem muito interessante, que nos dá muito exemplo de arrependimento. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira, brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. Cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reino sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamassem aqueles servos a quem tinham dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, e negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe diz: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe diz: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei, porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-o a que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Aqui nós vemos Jesus Cristo contando a história de Zaqueu. O verdadeiro arrependimento produz atitudes, não produz só palavras. Então Zaqueu disse que ia dar metade dos bens dele aos pobres e ia devolver tudo que ele roubou quadruplicado. E ele cumpriu isso, não ficou só em palavras. E como Jesus sabia que ele iria cumprir, ele disse: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Salvação vem pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. E o arrependimento produz atitudes. E aqui ele continua na parábola das minas, de quem recebeu minas para cuidar. Claro que isso aqui que Jesus falou é uma história toda material, de um senhor que confiou as suas minas e foi para um lugar distante, depois voltou
para ver a administração das suas minas. E bom e fiel é aquele servo que duplica aquilo que recebeu. É isso que Jesus quis dizer. E o mau servo, ele chamou o seu patrão de injusto, porque ele disse que ele era rigoroso e ele cega onde não semeia. Então, uma pessoa que faz isso, que cega onde não semeia, está cometendo injustiça. Então, e tinha medo dele, dizendo que ele era injusto, o que na realidade não era. Então, nós não devemos ter essa atitude diante do Senhor, achando que o Senhor é injusto conosco, que Ele vai cobrar aonde não foi semeado. Jesus Cristo quer que nós, como filhos de Deus, demos fruto, mas fruto, Ele nos dá a habilidade, a capacidade, a oportunidade para darmos aquele fruto. Ele não vai cegar onde não semeou, porque Deus é justo. E além de ser justo, é bom, é misericordioso. Então tenhamos cuidado, muitas vezes, com nossas palavras e com nossas atitudes. Porque às vezes em palavras e atitudes nós podemos estar abrindo a boca para dizer que Deus é injusto. Tenhamos cuidado também com os nossos frutos, aquilo que nós recebemos, para nós darmos em dobro para o Senhor. E o que Deus quer de nós é a pregação do Evangelho, a misericórdia para com o pecador, a ajuda aos necessitados, o olhar de amor para todos que estão ao nosso redor, a gentileza com as pessoas, a delicadeza, o apego ao reino de Deus e o desapego às coisas passageiras. Entendendo que o que Deus nos dá, para nós usufruirmos até nesta vida passageira, é Ele quem nos dá. Devemos valorizar, mas não devemos colocar o nosso coração nisso. Devemos nos alegrar quando Deus nos dá bens materiais, mas não devemos colocar o nosso coração e o nosso entendimento em adquirir somente coisas materiais, visando só o material, sem ter visão espiritual, sem ter visão de ajudar o próximo, de servir a Deus com as nossas fazendas, com tudo que Ele nos dá, ou 5, ou 10, ou 1, de acordo com o que Ele nos proporciona, nos ajuda a duplicar para o seu reino. É isso que o Senhor quer que nós vejamos. Agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra, ela é cortante, ela é sincera, ela é real. E muitas vezes ela nos adverte a entender a vida diferente de como o mundo entende. Por quê? Porque agora nós estamos, mediante a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito, com a Tua graça. Então nós temos o dever de entender a vida diferente, preocupados em dar frutos para o Teu reino, entregando as nossas vidas, os nossos talentos, e o que nós recebemos para produzirmos frutos para o Teu reino, para proclamarmos o Teu Evangelho e para fazermos o bem incansavelmente, não desfalecendo. Nos ajuda a orar sempre pelas almas perdidas, nos ajuda a ter misericórdia dos pecadores e nos ajuda a termos humildade para nos humilharmos diante de Ti e colocarmos tudo que nós recebemos de Ti a Teu serviço e a serviço dos nossos irmãos e do próximo, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajuda e nos perdoa. Amém.